maio de 2024. Nesse momento, é com grande prazer e grande satisfação que venho a todos os meus seguidores no Brasil e nos demais países fora do Brasil, os cumprimentar com a tranquilidade do Altíssimo Yahweh. Nesse momento, eu vou gravar uma live impactante, mostrar algo surpreendente para todos vocês. O título dessa live é O Livro com 7 Selos Selados. Hoje eu vou mostrar com clareza que livro é este, ok? E vou provar com nitidez que está aqui quem foi enviado para abrir o livro e desatar os selos. Eu vou mostrar com nitidez de que se trata, na realidade, e qual é o desfecho de toda essa situação, ok? Eu quero antes mostrar algumas contradições na Bíblia. Eu estou indo de leve, com calma, com tranquilidade, né? Porque são muitas informações, na verdade é uma imensidão de informações, as informações são ilimitadas, porque está vindo da fonte verdadeira, está vindo das alturas do Pai Yahweh. O mensageiro me deixa a cada momento perplexo, porque ele me passa uma imensidão de informações e como sou limitado e incapacitado, eu tenho que ir com calma, porque a coisa é mais séria do que se possa imaginar. Mas a gente já sabe de antemão que chegará o momento que governaremos toda a população mundial. Eu quero ler algumas passagens na Bíblia, porém tem umas aqui que eu só vou citar aonde está escrito, para não tomar muito tempo. Eu não sei a que horas vou terminar essa live, porque são muitas informações para me passar a vocês. Lendo a Bíblia, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, mostra: Sara é nora de Tera. Em Gênesis capítulo 11, versículo 31, Sara é nora de Tera. Em Gênesis capítulo 20, versículo 10, 11 e 12, Sara é filha de Tera. Isso aqui é uma contradição? Não. Observa que o Juarez analisa com calma, com tranquilidade, o que ler e o que passar a vocês. Observa, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, Sara é nora de Tera. Em Gênesis capítulo 20, verso 10, 11 e 12, Sara é filha de Tera. Então, ela é filha ou é nora de Tera? É uma contradição ou não? Eu digo para vocês que não é uma contradição. Por quê? Porque Sara era nora de Tera e Sara era filha de Tera. Aí você vai me perguntar, mas como assim? Porque Sara, ela era filha de Tera e era nora de Tera porque Abraão também era filho de Tera. Abraão é filho de Tera. Sara era filha de Tera com uma outra mulher. E Abraão era irmã de Sara por parte de pai, mas por parte de mãe não. Então ela era filha e ela era nora. Ela era filha de Tera porque ela era filha de Tera.
E ela era nora de Tera porque ela casou com seu irmão por parte de pai, que era Abraão. Então, Sara e Abraão eram irmãos por parte de pai e não por parte de mãe. É tanto que quando Abraão entrou no Egito, que Faraó veio a ele, ele disse que ela era irmã dele. E ela era irmã dele, ele não estava mentindo. Porém, ele usou essa estratégia com medo que Faraó o matasse. Mas, na verdade, ele não estava mentindo. Ele usou o meio de se livrar de Faraó. É tanto que Faraó pegou a Sara e aí depois ele devolveu. Mas que ela era irmã dele, era. E hoje, faz favor, Sara, vem aqui. Cumprimento os irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, como é que estão vocês? Deixa eu dizer a vocês. Hoje aqui está vocês acreditando ou não, e alvo Abraão e a Sara. Tá. O meu avô paterno, o pai do meu pai, chamava-se José Vital da Silva. Como é que era o seu? O meu avô Antônio José da Silva. Observa, o meu avô paterno chamava José Vital da Silva. Como é que chamava? Meu avô materno, José Antônio da Silva. Observa. Eu herdei o Cardoso da minha mãe. Minha mãe também tem Cardoso na família. Fala aí, mais alto. A minha mãe também tem Cardoso na família. Ou seja, eu e a Sara, nós somos parentes. Tem Cardoso e Silva. E hoje, marido e mulher, a história se repete. Quando eu estou dizendo para vocês que a gente não está brincando de bolinhas de gude, é porque a gente sabe o que fala. Porém, a gente vai trazendo as provas aos poucos para provar que a história se repete. É profundo o que eu vou mostrar nessa live hoje, ok? Vamos lá. Em Mateus capítulo 1, versículo 11, Josias é o pai de Jeconias. Eu não vou ler para a live não ficar extensa, mas eu vou dar onde está escrito, é só a pessoa anotar e ler na sua casa. Mateus, capítulo 1, versículo 11, Josias é o pai de Jeconias. Em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 15 ao 16, Josias é o avô de Jeconias. Aqui é contradição. Mas o porquê disso? Eu vou dizer no decorrer dessa live. Isso aqui é uma contradição, tá? Em Mateus capítulo 1, versículo 11, Josias era o pai de Jeconias. Em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 15 ao 16, ele era o avô de Jeconias. Eu estou provando que a Bíblia é um livro complicado, mas no decorrer dessa live eu vou entrar a fundo, vou profundo nesse assunto. Em Mateus capítulo 1, versículo 12, o pai de Salatiel foi Jeconias. Observa. O pai de Salatiel foi Jeconias, em Mateus capítulo 1, versículo 12. Em Lucas capítulo 3, versículo 27, o pai de Salatiel foi Neri. Repetindo. O pai de Salatiel foi Jeconias, Mateus capítulo 1 e 12. O pai de Salatiel foi Neri, Lucas capítulo 3, versículo 27. Eu já disse que esse livro chamado Bíblia tem contradições de Gênesis e Apocalipse. E eu, aos poucos, vou mostrando para vocês o que está acontecendo. Agora, tem um trecho aqui que eu não estou querendo ler devido a não tomar tempo, mas eu vou citar para vocês aonde está escrito.
O cego de Jericó. Se vocês pegarem, olha, o cego de Jericó, se vocês pegarem Marcos, capítulo 10, versículo 46, o Messias está saindo da cidade e é um cego. Em Marcos, capítulo 10, versículo 46, o Messias está saindo da cidade e é um cego. Em Mateus, capítulo 20, versículo 29, são dois cegos. Olha, em Mateus, capítulo 20, versículo 29, dois cegos. Complicado, né? Em Lucas, capítulo 18, versículo 35, ele está chegando na cidade. Em outra passagem, ele está saindo da cidade. Ou seja, em um lugar é um cego, em outro lugar, da mesma Bíblia, são dois cegos. A mesma história do cego. Eu estou aqui abreviando porque eu não quero que essa live fique tão longa, porque eu vou para um assunto bem profundo, tá? Mas eu estou aqui mostrando com nitidez para vocês que a Bíblia não é o que a população imagina. Mas aonde está o segredo? Aí que está a razão da história. Eu vou agora para o segredo. O segredo está no Apocalipse. Eu vou para o Apocalipse. Eu não detalhei aqui, lendo para vocês, explicando detalhado, porque eu quero adentrar no Apocalipse. Ok? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Vou procurar aqui. Eu sou um pouco rápido, né, para procurar as coisas na Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 5. O livro com 7 selos. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciões: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Interessante que aqui na passagem do cego de Jericó, que eu citei, mas não li, o cego de Jericó fala assim, com o Messias, que eles falam que é Jesus, sem lógica, porque a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá no país de Israel não tem a letra, a consoante J até hoje. Naquele tempo não existia o J, então não tem como, naquele tempo, existir nome Jerusalém, Judá, João, Jeremias, e assim vai. Eles arranjaram esses nomes com o tempo, depois que o Messias já havia morrido. Ok? Então, o nome do Messias é Yahushua e o nome do pai que eles falam, Jeová, é Yahu. Eles trocaram os nomes. Mas por que eles fazem isso? Enganando a população, porque o nome é a senha que dá acesso à riqueza. O nome é precioso. É o nome quem criou todos os seres que existem, tudo que existe. É a força que cria todas as coisas. E para chegar nessa força, precisa acessar a senha, que é o nome verdadeiro. Satanás, sabendo da importância do nome, escondeu o nome para que
a população nunca salvasse, ficasse nas mãos dele por toda a vida. Ok, mas lá no cego de Jericó, diz assim que o cego dizia assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está escrito, né? Então, veja bem, a palavra misericórdia, quando você pede, você está pedindo miséria para a sua vida, tá? Na verdade, você tinha que pedir socorro, né? Compaixão, né? Colocaram para você pedir miséria para a sua vida, tá? Mas o que eu quero focar aqui não é isso. Observe que ele fala, filho de Davi, vou falar do jeito que está na Bíblia, fazendo vistas grossas para vocês entenderem. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele não é filho do Espírito Santo. Ele é filho de Davi. E aqui no versículo 5 que eu li, diz assim, e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, não é da raiz do Espírito Santo. História que o Espírito Santo engravidou Maria, inventaram. Ele era filho de Maria e José, já mostrei em lives anteriores, dando capítulos e versículos. Tá? Ele era filho de Algo-Saf, porque não existia J naquele tempo, e de Miriam. Tá? O nome Maria, transliterado ao português, é Miriam. Ou o nome Miriam, eu falei ao inverso. O nome Miriam, transliterado em português, é Maria. Então, o nome Maria não está adulterado, foi transliterado. Porém, José não teve como fazer Yalhusaf e virar o nome José. Porque o nome próprio pode transliterar, você pegar o som de um país, pronunciar no linguajar do outro país sem mexer na sua identidade. Não pode mexer na identidade, não pode trocar, traduzir nome próprio. Pode transliterar. É como Jesus na Espanha fala Jesus. Lá em Israel fala Jesus, porque lá não tem J. Como na Grécia também fala Jesus. Tá? Então é isso. Mas vamos lá. Um livro com 7 selos selados. Mas será que foram 7 selos ou foram 6? E que livro é este? Você sabe? Eu vou lhe falar hoje. Está aqui o livro. Eles selaram esse livro como? Observa o que eu vou falar para vocês. Eu vou ler a passagem de novo aqui para vocês entenderem. Apocalipse capítulo 5. E vi da destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Por que o livro era escrito por dentro e por fora? Porque esse livro, ele fala do ser que é você, que não é o teu corpo, e fala do teu corpo que está por fora. Como também ele fala da vida sua aqui nesse mundo, e fala por fora desse mundo depois que você sai do corpo carnal. Mas qual é o segredo aqui, então? Vamos lá, vou com calma para vocês entenderem. Eu sei, mas eu tenho que ir com calma, de forma minuciosa, para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. O mensageiro de Yahweh me manda ter calma, ter cautela, ir com calma, para vocês entenderem. Vamos lá, o versículo 2. E vi um anjo forte brandando, com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Tá. Versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por que ninguém conseguia abrir o livro e nem olhar para ele? A Igreja Católica Apostólica Romana, juntos com parte do povo judeu, do povo hebreu, eles consumiram as escrituras originais. Tá? Observa primeiro que o judeu foi quem escondeu o nome Yahweh, dizendo que o nome era muito forte para não se blasfemar do nome. Satanás conseguiu embutir isso na cabeça deles.
E a Igreja Católica deu seguimento, arranjando vários nomes paralelos, representando os demônios, para o povo invocar os demônios e não buscar o nome verdadeiro. Porque no nome verdadeiro há solução. E nos demais nomes há enganos. Então foi uma estratégia de Satanás. Mas vocês observam que a mesma Igreja Católica, quando fizeram este livro chamado Bíblia, pode ver, Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Quem era esse homem? Um padre. Então, eles fizeram esse livro. Observa que no passado era proibido a leitura da Bíblia, só os padres podiam ler a Bíblia. Então, o livro era selado e você não podia ler. Aqui, ó. E viu um anjo forte, versículo 5, capítulo 5, versículo 2. E viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem para ele olhar, porque a Igreja Católica não permitia você ter acesso à Bíblia. Que eles fizeram. Mas esse livro com 7 selos selados, que eles colocaram aqui, é o livro verdadeiro? Não, é o livro que eles fizeram e selaram com 7 selos, para o povo não descobrir a verdade. Mas por que eles proibiram a leitura da Bíblia e depois liberaram? Primeiro eles conscientizaram o povo que pingo e vibra o que eles fizeram é verdadeiro, que só esse livro é verdadeiro, tarará, para ninguém ser contra esse livro e tal, para depois eles liberar. Porque daí quando o povo pegou em mão e falou, ó, esse livro aqui, ele é puro, ele é verdadeiro, nós temos que zelar dele, o que está aqui? Primeiro eles conscientizou o povo, para depois deixar o livro aí para quem quiser ler. Sem contar que eles colocaram assim, misturado tudo, para falar, não, é porque a gente não tem sabedoria, só os padres têm a sabedoria de poder explicar isso aqui, porque eles são santos e tal, é assim que eles colocaram. Mentira, eles são os enganadores, os sabotadores da população mundial. Vamos lá, versículo 4. E eu chorava muito porque ninguém, observa, quando Yahu-Hanan, que vocês chamam de João Batista, estava na ilha que vocês chamam de Patmos, primeiro, como ele foi parar lá? Os discípulos, os seguidores de Yahushua, eles foram espancados, maltratados de toda forma. Eles eram mortos, porque anunciavam a verdade. E Yahu-Hanan, ele foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervendo. E ele não morreu. Ele saiu todo acabrunhado e depois acharam ele lá na ilha chamada Patmos. Como foi feito o traslado dele para lá? Só Yahweh sabe. Sabe que ele desapareceu ali e apareceu lá na ilha. Tá. E lá, ele viu o que ia acontecer no fim dos tempos do reino de Satanás. E aí, olha o que ele viu. Olha o que ele disse. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Então, por que ele chorava? Porque tinha cegado o povo com o livro que eles fizeram e que não via ninguém capaz de mostrar as mentiras que estavam dentro do livro, gente. O livro foi selado. Foi escondido a verdade com esse livro. De forma que ninguém era mais capaz de, tá bom, cegou, agora ninguém mais vai saber a verdade. Satanás vai continuar reinando com o povo e nem acabou. Vamos lá. E eu chorava muito porque ninguém, versículo 4 do capítulo 5 de Apocalipse. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciões, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
Pergunto para vocês, será que existe no mundo hoje outro homem que tem o conhecimento que eu tenho? Não. Vocês não têm nem ideia do que eu sei. Que eu ainda não passei para vocês, porque tem que deixar vocês amadurecerem primeiro. Mas Yahweh está comigo. Acontece que eles mudaram toda a história. Eles mudaram a história dos profetas, de todos os que passaram pelo mundo. Esse povo que está no mundo hoje é o mesmo povo de antigamente, gente. Porém, pegaram um homem comum e fizeram dele um Deus. Eu não sou melhor do que vocês em nada. Não, eu sou um homem, igual você é. Da mesma forma que você vai no vaso sanitário, eu também estou indo. Da mesma forma que você está dependendo de comer os alimentos daqui para manter um corpo carnal, eu estou na mesma situação de vocês. Qual é a diferença da minha pessoa e da sua pessoa em um corpo carnal? Nenhuma. Eu sou limitado também. E tem uma, sou sujeito a falhas, porque estou em corpo carnal. E algo não tem como me levantar de uma vez, senão vai ficar pesado para vocês. Eu conheço como levantar. E algo já me mostrou como levantar, como fazer comigo. Mas não é hora ainda. Por exemplo, quando Yalvo me mostrou que eu teria que ficar, vou falar na linguagem que o povo entende, porque várias pessoas vão assistir esse vídeo que nunca assistiu, essa live. 21 dias e 21 noites sem colocar alimento na minha boca. Foi mostrado para mim que se eu não fizesse isso, ninguém salvaria. Mas observa que lá no passado, o homem que vocês chamam de Daniel, ele teve que se prontificar, ficar 21 dias sem comer. E observa que a história está repetindo porque eu sou o mesmo Daniel do passado, é Daianulo do passado. Eles mudaram o nome para Daniel, colocando o El Cananeu que os babilônios adoravam. É Daianulo, filho de Ul, filho do Supremo. Ul é Supremo. Eles mudaram para Daniel, colocando o El Cananeu, colocando maldição no lugar de bênção. Então, versículo 5, e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui colocaram leão inventaram, da tribo de Judá e se inventaram, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Meu irmão, minha irmã, Yalvo não tinha como pegar alguém puro e perfeito e soltar no meio de vocês. No passado, quando Yahushua nasceu aqui, quando eu nasci aqui a primeira vez, eu nasci igual nasci vocês. Todas as vezes que eu passei pelo mundo, cheguei aqui na inocência. Por que está escrito na Bíblia que ninguém sabe o dia nem a hora que há de vir o Messias? Porque todas as vezes que ele veio na inocência. Porque tem que se adaptar à situação da época. E cada época, o costume era diferente. Naquele tempo lá era um carro coloca no costume do povo. Observe que na primeira, lá para trás, não tinha carro, não tinha avião, não tinha energia elétrica, não tinha essa tecnologia de hoje, não tinha nada. Hoje já tem. Se tivesse naquele tempo, Yahushua tinha utilizado. Não está escrito que Saulo, que você chama de Paulo, falou, fazer de fraco para ganhar fraco? Então, Yahweh pega alguém lá em cima e coloca numa condição de vocês para poder falar com vocês. Porque se chegar aqui alguém todo iluminado e for falar com vocês, eles vão morrer instantâneo. Não vai ficar ninguém vivo. Agora,
Observa, quando eu fiquei 21 dias sem colocar alimento na boca, foi o maior sofrimento. Eu sofri barbaridade, porque foi mandado eu fazer bruto. Sabe o que é você decidir assim, olha, só eu vou ter que ficar 21 dias sem comer? E 21 à noite? Você comer hoje, sai daqui 21 dias e comer de novo? Vê se você consegue fazer isso. Não consegue. Aí inventam umas mentiras e põe na internet aí que não sei quem ficou não sei quanto tempo sem comer e tal. Mentira. Não fica. Eu sei o que eu passei. Eu sofri, tá? Eu deitava no chão. Eu deitava no meio da cozinha. Eu deitava na rede. Eu deitava na cama. Eu levantava. Uma noite virava muitas noites. Um dia virava muitos dias. Eu sofri, eu sofri, eu sofri. Foi mostrado para mim que se eu não fizesse isso, não salvava ninguém. Eu fiz isso por vocês. Vocês acreditam ou não foi? Não fiz isso aí por mim. E eu observo que lá no passado também eu fiquei 21 dias. Está lá no livro de Daniel, que é Dayanulo. Ah? E observa que o mensageiro apareceu a ele e disse, ó Dayanulo, homem valoroso de Yahweh. Desde que você se prontificou a buscar Yahweh, eu recebi ordem para vir lhe atender, mas fui impedido pelo príncipe das trevas. Mas Yahweh mandou alguém mais forte para poder me ajudar e eu consegui chegar até você. Mas o que ele passou a mensagem? Disse, sela, porque isso é para o tempo do fim. Fim do quê? Do reino de Satanás. Olha eu de novo aqui, na mesma situação. Aí, recente, de repente, eu fiquei sabendo que eu ia parar de comer, que eu ia viver aqui sem comer nada e nem beber nada. Eu fiquei numa alegria. E aí eu fiquei, vou falar na linguagem do povo, um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Juvenal falava assim, você está com fome? Não, não, pelo contrário, tu é alegre, a Sara, numa alegria, eu ia para a cidade, naquela alegria, para cá e para lá. Quando chegou nos 13 dias, eu dizia, eu não vou comer mais, que para mim eu não ia comer mais. Eu numa alegria, quando chegou nos 13 dias, fiquei 13 dias sem sofrimento nenhum. Eu no conforto, numa alegria, levinho. Juarez, você vai ter que comer. Ih, eu chamei a Sara numa tristeza. Não foi, Sara? Foi. Isso mesmo. Conta para eles aqui, Sara. Ele estava deitado, aí quando eu passei por ele, que eu vim para aqui para a cozinha, ele falou, Sara, vem cá, eu estou triste. Eu falei assim, por que, Júlia, tu está triste? Porque foi permitido que eu tenho que comer. E você agora vai sentar o alimento para mim. E eu fiquei triste também, né? Porque eu esperava que ele fosse me tirar também, né? E aí, mas fazer o quê, né? Ele ficou triste, sentou na mesa, se alimentou bem pouquinho, se alimentou triste. Foi isso aí. Porque o que acontece? Mas por enquanto você tem que alimentar, senão o povo não vai aguentar, vai acabar você se matando o povo. Que mata, tá? Se o mensageiro de Yahweh, puro, limpo e perfeito, chegar perto de você, vocês queimam, morre pureza. Vocês não têm nem ideia o quanto isso é sério. Yahweh, o povo tem Yahweh como um homem comum, não. Yahweh é uma força, é um poder. Ele é um fogo. Porém, não é fogo de querosene, não é fogo de palha. Ele é um fogo que dá gozo, alegria e prazer. Só que esse fogo, quem está dentro dele fica alimentado, alegre, tranquilo, capacitado. Mas quem está na impureza queima, destrói. Ó, balança aí. Então, então vamos lá. Capítulo 5, versículo 5. Disse-me um dos anciões, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. O livro está aqui. Enganar o povo com esse livro. Colocar que pingo e vírgula nesse livro é verdadeiro.
E eu tenho provado com nitidez que esse livro tem mais mentira do que verdade. E o pouco de verdade que eles colocaram, a gente tem que coar para encontrar um grãozinho aqui, um grãozinho ali, um grãozinho lá. E o único homem no mundo que Yahweh deu capacidade de desatar os selos chama-se Juarez Cardoso Vital. E tem uma: surpreenderei a população mundial. Agora, veja bem, colocaram lá em Mateus, o nome é Manialvos, colocaram Teus, grego maligno, que é Zeus. Mas eu vou falar do jeito que você entende. Colocaram lá que ia vir no mundo muitas coisas difíceis, lutas, aflições, terremotos, guerras e catástrofes de várias formas. Mas quem proporcionou que isso iria acontecer foi Yahweh? Não. Yahweh sabia que o povo tomou um rumo ignorado. Yahweh sabia que o reino de Satanás não ia dar certo. Ele ia enganar o povo com certos confortos. E depois que o povo tivesse nesses confortos aí, ele ia tirar o conforto desse povo, ia puxar o tapete desse povo e que esse povo ia sofrer. Observe o engano. Satanás viciou o homem a comer carne. Não era para o homem comer carne. Por exemplo, quando Yahweh criou os seres, quando você diz eu sou filho de Yahweh, Yahweh não tem filho igual nós, que vai para a cama com a mulher e nasce um menino ou uma menina. Não. Yahweh criou os seres. É como você ter uma fábrica de, digamos assim, de caneta, e você fabricar 10.000 canetas. Então elas são suas filhas? Não. Você as criou. É que eu vou devagar para vocês entenderem. É igual nós não somos filhos de ninguém, não somos pai de ninguém. Porque todas essas pessoas já existiam antes. Porém, não tinha um meio dessas pessoas nascerem em corpos carnais, se não fosse por intermédio do sexo. Então, Yahweh permitiu que isso acontecesse. Então, o que acontece? Agora, a pessoa que é colocada como pai e a mulher que é colocada como mãe, temos que ter o maior respeito e o maior carinho. Chico. Os pais querem ver aqueles que chamamos de filho nascer, crescer, florescer e frutificar. Pai e mãe não quer mal de filho. Não, daquele que chamamos de filho. Aí se ele o maltrata, é ridículo. Uma pessoa que cuidou dele desde pequenininho, para dar alimento, para dar estudo, fazer tudo, dar roupa, tal, não deixar passar frio, passar fome, e a pessoa ter coragem de agredir uma pessoa dessa, é o cúmulo dos cúmulos. Eu, por exemplo, sofri muito com meus filhos lá na Bahia. Eu andava mais ou menos uns 5, 7 quilômetros a pé, para trabalhar uma diária, para ganhar um pouquinho de dinheiro para sustentar meus filhos. E naquele tempo a gente só conseguia comprar farinha, feijão, arroz, comprar quase nada. Eu fui possuir uma geladeira depois de 30 anos de idade. Eu fui criado em pobreza. Eu morei aqui, nessa propriedade onde eu estou, mais ou menos uns 20 anos sem água encanada. Na verdade, uns 18 anos. 18 anos para 19. Sem água encanada, sem banheiro. A gente fazia a necessidade fisiológica lá no mato. Não usava papel higiênico, a gente não podia comprar, limpava a bunda com folha.
Hoje não, hoje nós não limpamos. Hoje, inclusive o pessoal que está vindo para cá já fica sabendo aqui, a gente não usa papel higiênico para limpar a bunda não, tá? Aqui a gente vai no banheiro e lava. É nojeiro o cidadão acabar de fazer o serviço e só passar papel higiênico e sair com a bunda fedida, cagada. É erro também, tá? Aqui, se a gente tiver necessidade de ir no banheiro, a gente vai, tira a roupa, faz a necessidade e lava a bunda bem lavada com sabão. Esse é o caminho correto. E quem está limpando com papel higiênico está cometendo um erro. Causa doença, aquilo que fica ali no seu bumbum, tá? A mesma coisa as mulheres, se elas, todas as vezes que fizerem suas necessidades, elas lavarem, evitam doenças, evita doença. O problema é que as pessoas não se cuidam. Aí depois, mais tarde, vem as consequências, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, eu vivi 18 anos aqui, 18 para 19 anos, sem energia elétrica, sem água encanada. A gente lavava roupa no rio, tomava banho no rio, não tinha banheiro, não tinha nada. Quando eu digo que eu passei vida difícil, hoje eu estou no conforto. Material, eu estou no conforto. Eu vivi vida de miséria, mas eu tive que passar por isso. Uma pessoa na internet essa semana, ela me enviou me pedindo uma geladeira. Aí me enviou uma foto de uma geladeira toda enferrujada, mostrava o teto e tal, pobreza e tal. E eu calado, eu fico calado, porque a situação é tão feia que os pastores e padres só fazem pedir dinheiro. Só pedir dinheiro, só pedir dinheiro, só pedir dinheiro, só pedir dinheiro. Eu não peço dinheiro para o povo fica pedindo dinheiro para mim. O que tem de gente me pedindo ajuda? Gente, eu não tenho fonte de renda para isso não sou governo ainda. Se eu for ajudar o povo que está me pedindo, eu não vou dar conta nunca. O povo precisa acordar, gente. O povo é esquisito. Os padres e pastores que pedem dinheiro e não dá nada para ninguém, eles abraçam. Aí eu que não perdo dinheiro de ninguém, o povo fica me pedindo dinheiro. Tem lógica isso? Mas daí o que eu quero relatar aqui é que a irmã, lá o irmão, não sei, não me lembro, pedindo uma geladeira e tal, e eu comigo calado. Se ela soubesse, ou ele soubesse, que eu tenho geladeira em casa e sei que está errado, ela não estava me pedindo a geladeira. Você sabe quem inventou a geladeira? Você não sabe que beber água gelada está errado. Você não sabe que comer alimento de geladeira está errado. Você não sabe que usar micro-ondas está errado. Você não sabe que o alimento feito do fogão a gás está errado. Eu tenho aqui. A gente usa, mas eu sei que está errado. As pessoas precisam acordar e aprender a buscar álcool. E tem uma. Precisa saber também o porquê essas pessoas ficam nessa situação. Tem vários fatores. Cada caso é um caso. Tem pessoas que passam por certas situações, por provações. Ninguém é por igual. Ninguém é igual a ninguém em nada. Cada caso é um caso. Agora, o importante é as pessoas servirem a algo. Eu vou chamar algumas pessoas na sala, depois eu vou dar seguimento no Apocalipse, tá? Vamos lá? Meus irmãos do Telegram. Já estava ligado, você desligou. Estava ligado? Tava, o que você estava falando? E agora? Tá certo. Meus irmãos do Telegram, vamos dar uma oportunidade para alguém aqui, ô Filiquinho. Vê se tem alguém aí pedindo para falar. Mais cedo tinha. Tem vários irmãos aqui no Telegram, homens e mulheres, eu quero dar um abração em todos vocês. Não tem, vamos começar de Quero dizer para vocês que eu estou aqui tranquilo, calmo e sereno, firme e forte, porque Yahweh é a fortaleza e está comigo, tá? Clóvis Ambrosinho. Quem achar que eu estou sozinho está enganado. Tem alguém ligando aqui, seu Pontos como? Porque as pessoas sabem, e ela é a Ciara, né? Não, não. É não? Jaci, Adenilson. Ah,
Adilson de Blém. Adilson de Blém. Liberamos seu microfone, meu irmão Adilson de Blém. Fala conosco aí, meu irmão. Alô? Irmão Adilson de Bem. De Bem. De bem. De Bem. Irmão Adilson de Bem. Você tem que apertar seu microfone e soltar para poder você falar, meu irmão. No seu celular aí tem um microfonezinho. Você aperta em cima dele e solta que ele abre para você falar. Alô, irmão Adilson Dibley? Não deu. Vamos para outro. Opa. Ô, meu irmão, você é de onde? Eu sou de Limeira. Limeira, São Paulo? Sim, perto da casa, perto da cidade do irmão Aldemir. Oh, legal. Quanto tempo faz que o irmão está nesse barco? Faz 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouco. Tem mais alguém na tua família? Ninguém, irmão. Ninguém. São muitos chamados e poucos escolhidos. Mas é assim mesmo, meu irmão. No tempo certo as coisas acontecerão. Sim. O irmão é casado, solteiro? Como é que é? Sou solteiro, eu sou viúvo. Viúvo? Minha esposa faleceu, eu não consegui tomar mais ninguém, não interessei por mais ninguém. O irmão está com quantos anos de idade? Eu tenho 52. É novo. Eu falei para o pessoal aqui que se as pessoas soubessem do que eu sei, elas não procuravam casar, não. Ficavam tranquilas. Esperavam. Se tivesse de acontecer, que acontecesse no automático, mas eu não ficava procurando ninguém, não. Deixasse tocar o barco e movimentar a vida. Porque tem segredo nessa história de casamento aí, as pessoas não sabem, tá? Se as pessoas deixarem as coisas fluírem de forma automática, elas se dão bem. Mas se quiserem tomar iniciativa própria, acaba quebrando a cara e se embaraçando. Mas, meu irmão, foi um grande prazer falar contigo, tá, meu irmão? Um abração. Prazer foi meu, irmão. Vamos. Chama o outro aí, Luquita. Antônio Lourenço, Clóvis, Ambrosini, Vanessa. Clóvis Ambrosino. Meu irmão Clóvis. Ô, meu caro amigo Juarez. Como é que vão as coisas por aí, meu caro? Ah, meu amigo, a luta continua, viu? As coisas tá indo, mas o inimigo é sujo. Mas o pai, ele lá em cima, ele cuida de tudo. São lutas e aflições que no mundo estamos a passar. Mas lá em cima, nas alturas, alguém está a lhe olhar. E ao é tua proteção, ele lhe protegerá, lhe guiará no bom caminho e no gozo vai te colocar. Entraremos em um grande gozo, com Yahweh que conosco está, viveremos uma vida nova, em um outro patamar. Meu irmão e amigo Clóvis, que está comigo a falar, para mim é um grande prazer, você com a gente está. Yahweh está contigo, Ele está sempre a nos iluminar. É isso, meu irmão. Que assim seja, meu caro amigo irmão Juarez. Fácil, né, irmão, fazer cântico, né? A coisa tá a luta, mas a gente continua. E a irmã Sara, a Rafinha, o Luquinha, como estão eles? O Luquinha está namorando com a Rafinha. Eu hoje brinquei com a Rafinha, falei assim, ô Rafinha, você quer namorar comigo? Ela falou assim, eu já sou casado. Eu falei, eu também sou, Rafinha, mas
O povo de hoje não está importando com isso, não. Está na maior sacanagem no mundo. Mas nós não podemos fazer isso, não, Rafinha. Nós já é casado. Nós já somos casados, Rafinha, então temos que respeitar o nosso pai e não fazer besteira. Eu só brincar não, irmão Clóvis. Eu vi você ler. É aquele irmão Só que ficar tem na academia? Sou brincalhão, eu gosto de brincar com as pessoas. Irmão Clóvis, nós estamos com tudo nas mãos. Porém, temos que ter paciência, temos que ter calma e tranquilidade. Teve 2 irmãos. Irmão, eu faço vistas grossas e deixo as coisas acontecer. Teve 2 irmãos gêmeos, lá do Rio Grande do Sul, que tiveram aqui conosco. Aí, de repente, sem nenhum motivo, eles resolveram ir embora. Eu sei por que eles foram embora, tal, mas aí eu fico calado, eu faço de conta que eu não sei. Às vezes eu questiono certas situações só por questionar mesmo, para me ver qual vai ser a reação do povo, mas no fundo, eu sei o que está acontecendo. E daí, eles foram embora, mas antes deles irem embora, vem aqui, Sara. O que eu vou falar aqui, Sara é testemunha, o Luquinhas está aqui, é testemunha, a Rafaela é testemunha. Eu disse para os 2, vocês não têm nem ideia do que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Se vocês acreditassem em mim, seria melhor para vocês. Mas vocês não acreditam em mim, ou melhor, vocês pagam para ver, então deixa acontecer. E não disse só uma vez não, tá? Foi verdade não? Foi verdade. Verdade ou não, Luquinhas? Verdade. Verdade? Verdade. Inclusive, já mandaram mensagem, né? Inclusive, já mandaram mensagem para cá dizendo que a coisa lá está feia. Mas adianta, Juarez, falar? Não acreditam, né? Então deixa acontecer. É igual Rio de Janeiro. O que vai acontecer no Rio de Janeiro vai ser feio, tá? Feio. E a coisa vai se complicar. Mas aí, como eu ia dizendo, irmão Clóvis, foi um prazer falar contigo, tá, meu irmão? Vamos em frente. O irmão tá lá no... O irmão vai vir aqui agora? Não, meu irmão, dessa vez eu não vou não, porque eu comentei com o irmão que eu tinha comprado uma chapinha, Isso. Resolvendo aqui. Uhum. Aí tá meio enrolado, mas a gente vai entregar na mão do nosso pai e se ele permitir que eu vá, irei. Mas por enquanto, ainda não. Essa chácara que o irmão comprou é em São Paulo, mas que distância da capital? Dá uns 20 quilômetros. Ah, tá. Mas 20 quilômetros, o irmão mora em que lugar em São Paulo? Eu moro aqui no Jardim Veracruz, região Zona Sul, Santo Amaro. Ah, tá. Porque, veja bem, vai ter uma audiência no fórum agora, 4 de junho, né? Bom, pelo menos eles estão dizendo que a gente não está nem sabendo mais, que eles falam uma coisa e depois eles mudam, mas está previsto ter audiência para 4 de junho. Então, depois dessa audiência, eu vou ter que viajar, né? Então, inclusive, eu não sei quanto tempo após essa audiência, mas eu pretendo fazer aqueles encontros que eu prometi para os irmãos fazer em Botelho, né? Em Botelho, e também aquele encontro lá em Sapucaí Mirim, e aí o irmão, a gente pode ajeitar também e fazer um encontro aí em São Paulo, porque em São Paulo o reduto, né? A quantidade de seguidores que eu tenho em São Paulo é grande. E os irmãos, às vezes, acham difícil de deslocar devido hoje à situação financeira, as pessoas vivem de salários e tal, e nem sempre tem o dinheiro para ir longe, igual aqui em Rondônia é longe, né? De São Paulo em Rondônia, onde eu estou, dá 3.000 quilômetros. Então, eu estando aí em São Paulo, facilita para as pessoas. Então, o irmão vai se preparando aí, que uma hora nós vamos fazer um encontro aí nessa chácara do irmão, tá bom? Com certeza, meu irmão. É uma satisfação imensa. Tem uma casinha lá, eu preciso só reformar ela, dar uma arrumada para receber os irmãos com o maior prazer. E eu vou ajudar o irmão, vai dar certo, tá bom? Um abraço, meu irmão. Um abraço para Vamos em frente, um abração. Todo mundo aí. Ok. Um abraço, irmão Clóvis. Eu lembrei dele.
Ok, pode encerrar aí. Então, voltando ao Apocalipse, capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro por dentro e por fora selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu venci os 21 dias de jejum, que foi dito que se eu não fizesse isso, não salvaria ninguém. Venci no passado, quando como eu estava como Dayanulo, e venci agora. Yahweh está comigo. Vamos para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 5. Vou começar no versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Pode deixar o microfone aberto. Tá. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras, a que escreve fiéis. Vamos lá. O versículo 8. Mas quanto aos tímidos, o versículo 7, quem vencer dará todas essas coisas. Vou ler do jeito que está. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então tem primeira morte e tem segunda morte. Vamos lá. O título da leitura de Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. Olha só. A palavra céu, sabemos que é derivado de Seol, que é o mesmo inferno. Então, descarta. Ou seja, haverá um novo reino e um novo sistema na Terra. A Terra aqui foi implantada a um sistema, que é o sistema que governa o mundo hoje. Esse sistema vai ser tirado
e vai haver um novo sistema. Vamos lá. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse mar aqui inventaram. Porque o mar, que é o mar que nós conhecemos como mar, que esse nome também é outro, ele nunca deixará de existir. Porém, os povos são, lá no Apocalipse, diz assim, as águas que viste são povos, línguas e nações. Então, o povo é um mar. A maioria do povo vai deixar de existir aqui por um tempo. Aí colocaram que o mar já não existe. Na verdade, a maioria do povo já não existe. Vai ficar pouca gente no mundo, que são 142 mil, que eles colocaram 144, que vão reinar, mas aí eles vão estar aqui e o mar de gente já não existe, já não vai estar aqui no nosso meio. Vai estar aqui embaixo mesmo, mas em outro sistema. Interessante, né? E as águas que viste são povos, línguas e nações, são multidões, ou seja, é um mar de gente. Não vai existir. Vai existir 142 mil que foram enviados para cá para implantar o novo reino. As demais pessoas, o mar de gente vai morrer, vai ficar sem corpos carnais, no outro sistema, que é o que está no vídeo, um paraíso na Terra. E aí, de acordo, eles for pagando as suas penas, eles vão nascendo no meio dos 142 mil, que já é no outro sistema. Nesse novo sistema não vai existir idolatria, não vai existir o homem comer os animais, não vai existir isso. Os animais vão estar mansos, os animais não vão comer uns aos outros. Eles colocaram um novo céu e nova terra. Não, é um novo sistema. Tá. Versículo 2. Então vai. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Expliquei. O mar de gente rebelde não vai existir aqui. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar de incredulidade, o mar de bandidagem, o mar de enganação, o mar de malandragem, escritas adulteradas, leituras de colégio vai ser mudado, todos esses colégios vai ser tudo desmanchado, vai ser construído novos colégios, com novos regulamentos, com nova literatura, vai ser tudo novo. Que assim seja. A morte vai ser encerrada, os homens vão ser renovados, os homens vão parar de comer alimentos feitos no fogo, os homens que estiverem no mundo vai passar a comer frutas, viver de frutas, vai haver um reflorestamento mundial. Eles estão dizendo aí que o povo está agredindo, estão desmatando e está cometendo erros, isso é verdadeiro. Então, nós vamos ter que reflorestar, porque nós vamos voltar ao tempo primitivo. No tempo primitivo não existia geladeira, não existia fogão a gás, não existia essas coisas. Nós vamos voltar ao tempo primitivo. Porém, nós vamos voltar num tempo primitivo com sabedoria e com conforto vindo das alturas que não houve no tempo primitivo. Você vai ter tranquilidade, a mulher vai ter o menino sem ter dor de parto, os homens não vão viver sofrendo, vai ser destruído uma série de coisas aí que estão judiando das pessoas. Você vai poder dormir com a sua porta aberta, que não vai ter ladrão para invadir sua casa. É um novo reino, é um novo sistema. E eu, João, versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade. Esse nome santa vem de Satanás, já expliquei, não precisa eu dizer.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. Vamos lá. Cidade descer do céu, isso nunca vai acontecer. O que é a cidade? É o povo. Se o céu é embaixo, como é que vai descer do céu? Que o céu é inferno. No caso, teria que ser descer das alturas. Na verdade, esse povo desceu das alturas, que é os 142 mil que foram embutidos aqui para fazer o trabalho de resgate da população, que vão morrer, vão para o outro sistema sem corpo carnal e depois vai ser feito o resgate deles dessa forma. Atos 4 e 12, só há um nome pelo qual se possa salvar. Todos vão ter que se conscientizar do nome do nosso Pai, porque é o único que tem poder de dar gozo, dar tranquilidade, dar alívio, dar prosperidade e dar renovação e fazer o homem e a mulher viver bem. E outros nomes são enganos. Quando você pede para Deus, para Jesus, para Jeová, para Emanuel, para Senhor, que é o mesmo Baal, para Eterno, que é o Deus Éter, você está pedindo para seres que estão enganando vocês. Eles fazem milagre? Faz. Mas está escrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não fizemos maravilha, não curamos enfermos, não fizemos isso, fizemos aquilo, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Observa que eles faziam milagre, curavam enfermos, tarará, papapá, dava riqueza, fazia isso, mas não era o Pai. É o que está acontecendo hoje, vocês estão sendo enganados. Riqueza material não quer dizer que é prosperidade, não. Tem homem rico que se enforca, cheio de dinheiro. A riqueza é em algo. Enquanto eu estiver aqui, dependemos dessas coisas para viver. Mas o salmista Davi, ele falou, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Lá no Salmo 1 diz que o homem que serve a Yahweh é como a árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Porque eu pergunto, que adianta você estar cheio de dinheiro e não saber para onde vai? Enganado pelos padres e pastores, indo para uma situação feia. Eu vou levar vocês para uma vida infinita de gozo e tranquilidade. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, olha só, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia, que de Deus, nós sabemos que é Zeus, você vê que não bate, né? Descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, e ouvi, versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles reinarão, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha só, Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia, né? Uma esposa ataviada para o seu marido, né? Ou seja, os verdadeiros ensinamentos, eles são atrativos para quem quer andar de forma correta, para quem é sincero. A esposa aqui é o povo que aceitou a verdade. Eles vão ficar ataviados para os verdadeiros ensinamentos, eles vão vir para esses ensinamentos e vão os acolher e vão dar conforto, vão dar despertamento, vai alegrar e esse povo vai viver bem. Uma esposa ataviada para o seu marido. Vamos lá. E aqui eles colocaram, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus é Zeus, ou seja, Yahweh vai implantar um reino aqui, aonde limpará as lágrimas de quem está sofrendo aí de forma injusta, e não haverá mais morte, ninguém mais vai morrer.
Porque nós vamos viver por um bom tempo em um corpo carnal, vamos ser renovados, certo? Renovados por um longo tempo até receber o povo que foi lá para o outro sistema. Quanto tempo que é, eu não sei. A Bíblia diz que é 1000 anos, mas eu não acredito na Bíblia. Por inteiro, não. Ela é cheia de coisa, e Al não me disse quanto tempo é o certo que a gente vai ficar nessa situação. Porém, sabemos que já vai ser um reino de tranquilidade, que você vai estar no corpo carnal, não vão comer certas coisas que comemos hoje. Então, Ial vai estar conosco, a gente não vai ter tristeza, não vai ter cansaço físico, vai ser um corpo renovado durante um longo período até receber todo o povo. Aí depois não vai ter gente morrendo em nosso meio, ou seja, não vai ter cemitério em nosso meio. Certo? Aí, o povo que vão ficar nesse corpo carnal por um tempo. Depois eles serão tirados dos corpos carnais para um corpo sem ter carne, sangue e osso, sem dor. Por isso não vai haver nunca morte, porque na verdade ninguém vai morrer. Vai ser só tirado de um lugar para outro. É como você sair de dentro de uma caminhonete e entrar dentro de outro carro. Você trocou de corpo, mas você continua sendo você. Interessante, né? Interessante? E aí acaba o tempo ruim. Nós estamos com tudo nas mãos, gente. O povo que me critica não sabe a besteira que eles estão falando. Né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Olha, quando Yahushua apareceu a Yahuhanan, que você chama de João Evangelista, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, quem tem o testemunho de Yahushua, que ele diz de Deus. Veja bem, vocês não podem jamais querer me reverenciar como se eu fosse um Deus. Observa que no passado o Messias não aceitou ser adorado. Quando Yahuhanan prostrou a teus pés, ele falou, não faças tal, porque eu sou o conservo seu. Eu não sou melhor do que vocês em nada. A única diferença é que Yahweh tinha que escolher alguém para fazer o trabalho, escolheu a minha pessoa. Essa é a 17ª vez que eu estou passando pelo mundo. E agora se resolverá o problema. Porém, não é resolvido da forma que vocês imaginam. Por exemplo, eu faço vistas grossas, mas eu sei as coisas. Eu estava indo, por exemplo, com a Sara, rodei todo o sertão da Bahia de carro. E eu dizia para a Sara, eu vejo aqui como reflorestar isso daqui. Não foi, Sara? Foi. E Al já me mostrou que isso aqui tudo vai ter que ser reflorestado. Está lá um sertãozão lá que não tem nada. Coisa feia. Aquilo lá tem como virar uma floresta, a coisa mais linda do mundo. Só que os homens que estão no poder hoje não têm inteligência para isso fazer. Aqui na área onde eu estou, que aqui é uma reserva sustentável, o governo do estado está num problemão aí, com o pepino na mão, sem saber o que fazer. Eu digo para você, para Vossa Excelência, que é governo do estado, eu tenho a solução para o problema aqui, tá? Eu sei como fazer. Eu sei como resolver toda essa situação aqui, governador do estado de Rondônia. Vocês que são da Assembleia Legislativa de Rondônia, me convida que eu aceito o convite e ir aí na Assembleia Legislativa, na presença do governador, que eu vou dizer para vocês a solução dessa área aqui. Tem que ser resolvido? Tem. Mas vocês não têm a solução e eu tenho.
Vocês são estudados e tal, mas a solução não chegou em vocês. E eu tenho a solução. E quando eu chegar em vocês, vocês vão ver que eu tenho a solução, não estou inventando. Coloca o poder na minha mão para vocês verem se eu não resolvo. Resolvo na maior facilidade. Não é difícil de resolver não, tá? Vocês é que não estão sabendo como resolver. É simples. Basta ter poder e capacidade de resolver. E a aula está comigo, tá? Eu sei como resolver. E tem que ser resolvido. Ok? Vamos lá. Então, vocês também são importantes. Acontece que vocês não caíram a ficha. Aí vocês ficam aqui pensando que é só porque Yahweh está me mostrando as coisas que eu sou importante e tal. Não, vocês também são, hein? Yahweh também criou vocês. Agora, vocês ficaram sem importância devido à situação caótica que vocês entraram. Que se limpar, fica uma coisa linda. E tem vai ter grandes vantagens, grandes bênçãos nas vidas. Eu sei disso. Né? Interessante. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Eu não faço o que eu quero. Às vezes eu programo uma coisa e depois eu saio fazendo diferente. Apocalipse capítulo 14. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Eu vou começar do primeiro capítulo, versículo aqui, e ir lendo. Olha só Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Vou ler a partir do versículo 1. E olhei aqui Yahu-Hanan, que você chama de João Evangelista, ele viu na ilha de Patmos. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Esse negócio de nome escrito na testa, se inventaram. Nos seus nomes tem o nome do pai, inventaram na testa. Como é que é o nome de João? Não tem como ser João, que nem existia J quando escreveram as escrituras. O J foi existir 1400 e tantos anos depois que o Messias tinha morrido, e daí? João de que jeito? Jesus de que jeito? Mas olha o nome do Messias. O nome do pai, Yahu. O nome do Messias, Yahushua. Yahu, Ul, Supremo. Yahu, o poder supremo. Yahushua, Yahu, Supremo. Shua, salva. Ou seja, ele estava usando o Messias para salvar. Elias, Uliauhu. Yahu é o Supremo, é o significado. João, Yahu-Hanan. Jeremias, Yarmin, Yahu. Olha o que eles colocaram. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em sua testa, na sua testa, tinha escrito o nome dele e o nome de seu pai. Mentira! No seu nome tinha o nome do pai. Aí eles trocaram os nomes para tirar o nome do pai e colocou o nome dos deuses que eles inventaram. Olha a vontade de Satanás. O nome do pai, Yahu. O nome do Messias, Yahushua. O nome de João, Yahu-Hanan.
Jeremias, Yarmi e Alro. Jerusalém, Yalruxalém. Judá e Alrudá. Quem que Satanás fez? Olha o paralelo. Jeová, Jesus, Jerusalém, Judá, João, Jeremias, ele botou paralelo. Para dizer que o nome também estava, mas o nome dos demônios que ele colocou. Aí quando você pede para Deus, para Jesus, para não sei o quê, está pedindo para eles. E eles enganam e fazem um rolo, a hora eles ajudam você em alguma coisa, lá na frente te enrola todinho, te enfia debaixo de um carro, te mata. Ele veio para matar, roubar e destruir. O livro selado com 7 selos, está aí. Eles montaram, fizeram um livro, selou, enganou o povo, e o povo ficou tudo achando que isso aqui tudo é verdadeiro. E agora vem eu aqui, desatando os selos. Abrindo o livro e desatando os selos. Vamos lá. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Ou seja, águas são povos, línguas e nações, como voz de muitos mensageiros. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, de muita gente. Se água é povo, língua e nação. E como a voz de um grande trovão. Quando troveja, o que acontece? Vem a chuva, vem as bênçãos. E uma voz de arpistas, ou seja, alguém cantando. O que o arpista faz? Tocar, cantar. Que tocava com a sua harpa. Versículo 3. E cantavam como cântico novo. Se é um cântico novo, então não é os cânticos que tem por aí. Vai vir os novos, diferenciado do que as igrejas cantam. As igrejas cantam louvando os ídolos de Satanás. Nós cantamos louvando a Yahweh. Diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico. Senão os 144.000 que foram comprados da terra. Comprados aonde? Da terra. Mas outras pessoas que não aceitaram Yahweh conseguem cantar o que nós cantamos? Não. Só consegue louvar Yahweh quem aceitou Yahweh. Os outros não conseguem cantar nossos cânticos, não. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Quem são as mulheres? As religiões. Passaram por elas, mas não se adaptaram a elas. Porque são virgens. São virgens, não tem vínculo com isso. Veio para cá os 142.000 puros, limpos, para entrar no rolo aqui, mas para salvar os outros. Não tem nada a ver com isso, não. Eles nunca foi... Interessante, né? Estes são os que seguem, aqui eles colocam o cordeiro, para onde quer que vai. Vão me seguir com os ensinamentos que Yahweh está me passando. Para onde eu for, o povo vai ir. Para onde eu ensinar vocês, vocês vão ir. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Yahweh, coloca para Deus, e para o cordeiro. Foram comprados. Eu tive que pagar um preço. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Yahweh. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda tribo e nação e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Yahweh, que eles colocam Deus, e dai-lhe louvores, que eles colocam glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Roma.
A grande cidade que construiu e deu a beber do livro da sua prostituição, ao livro aqui, prostituída. Ela vai cair. Quando se fala aquela grande cidade, está falando de todos que estão ligados a ela, vão cair. Aqueles que aceitar a verdade, sai fora. Quem não aceitar, vai cair. Todas as religiões do mundo fecharão as portas, daqui lá Israel. O povo que vai reinar, eles não têm templo, eles não têm líder religioso. O homem e a mulher têm que aprender a andar com as suas próprias pernas, reverenciando o Pai Yahweh, respeitando o seu semelhante, fazendo o bem, abraçados com a verdade e longe da mentira. Que assim seja. Deixo a todos vocês um forte abraço. Que assim seja. Que assim seja.